Ao que ele se viu, pensando que Meng Yue também era considerado um personagem bastante formidável. Porém, para ele isso não significava nenhuma ameaça, o que mencionou ao iniciar a batalha. Por alguma razão, ele parecia um cara bem baixo. No entanto, este aparentemente convocou um animal de estimação espiritual do tipo morto-vivo, e este era um cavaleiro morto-vivo. Pensando que mesmo este animal de estimação morto-vivo seria um pouco formidável contra a senhorita Xueyu, já que este também lhe dizia que ela deveria sair e encontrar seu adversário. E depois de iniciar a luta Meng Yue, ele ordenou que seu cavaleiro atacasse seu zumbi, enquanto o protagonista lhe dizia para atacar o mestre espiritual e prestar atenção em seu animal de estimação espiritual. Enquanto isso, pensando que isso foi dito ser muito mais simples, e que enquanto Meng Yue for derrotado, a batalha terminará. Ao que naquele momento ele estava fingindo como se fosse atacar o cavaleiro. No entanto, no momento de impactar a identidade da Xueyu, o protagonista havia liberado suas correntes espirituais, deixando Meng Yue bastante surpreso também. Ele pensou que como isso poderia ser possível, que suas correntes espirituais pudessem prender um guerreiro morto-vivo. Mas enquanto ele analisava a situação, a senhorita Xueyu já havia saltado diretamente para onde eles estavam. Porém, após acertá-lo, ele rapidamente começou a implorar para que ele se rendesse, anunciando finalmente que o vencedor era o protagonista e avançaram diretamente para a semifinal, preservando assim sua classificação atual. As pessoas ficaram bastante surpresas. Menos de 2 minutos se passaram e os resultados de sua vitória já estavam lá, o que deixou o patriarca da família Li bastante surpreso, já que não havia passado muito tempo, e até ele havia derrotado seu inimigo com um único movimento. Mas do lado do protagonista, uma pessoa se aproximou dele perguntando se aquele era Yeling, ao que ele ficou bastante surpreso, e perguntou quem diabos ela era, já que não o conhecia de jeito nenhum, mas ela gritou com ele que não importa quem ela fosse, que ela o estava avisando e que deveria ficar longe da senhorita Hu, o que o surpreendeu bastante, pois não sabia o que. Qual era o problema daquela senhora? Ao que finalmente foram anunciando os próximos 4 adversários, iniciando assim a primeira luta que era com Li Shengtian, ao qual ele é bastante arrogante. Ele disse ao protagonista que estava indo muito bem, mas mesmo assim teve azar de se encontrar contra ele, já que tinha um guerreiro de rocha, enquanto o protagonista analisava que seu animal de estimação espiritual era do tipo elemental rocha, pensando que seu animal de estimação não poderia absorver vitalidade, e assim começaram as últimas batalhas. Inesperadamente, o jovem Li ordenou que seu guerreiro de rocha liberasse uma prisão de pedra sobre ele, deixando-o completamente coberto. Ele disse ao protagonista que seu animal de estimação não tinha ataques elementais, que ele veria como poderia quebrar sua prisão de pedra, ao que a multidão, após ver essa habilidade vergonhosa, disse que como ele poderia ser tão teimoso, dizendo então, se fosse apenas por segurança, visto que o protagonista era muito forte. Porém, outro disse que este era um membro das 3 grandes famílias e que era muito vergonhoso agir assim, enquanto o outro lhe disse que se sentiria um estúpido se prendesse assim. No entanto, isso foi inegavelmente eficaz. Naquele momento, o jovem mestre Li ordenou que seu guerreiro de rocha ativasse uma de suas habilidades, levantando assim um fluxo de rocha em direção ao protagonista, enquanto ele se esquivava. Ele disse que este era bastante forte, ativando suas correntes espirituais, tentou pegá-lo, porém este era muito grande, e ele não conseguia puxá-lo de jeito nenhum, dizendo a Xueyu que tudo dependia do seu trabalho. Mas ao infligir um golpe, a defesa da senhorita Xueyu foi demais, alto o suficiente para ativar seu sangue. O protagonista, um pouco em pânico, pensou que precisava encontrar uma forma de derrotá-lo. Porém, o golem de rocha se desamarrou de suas correntes espirituais e atacou diretamente Xueyu, ao que o protagonista gritou para ela ter muito cuidado, ao que Xueyu inesperadamente conseguiu se esquivar do ataque com o aviso de Yeling, que o jovem contou a ele que era hora de mostrar sua verdadeira força, ordenando que seu guerreiro de rocha assumisse a forma humana. O protagonista, após perceber que aparentemente iria explodir, mandou sua zumbi recuar, ao que naquele momento o guerreiro de rocha, com uma incrível explosão no palco, mostrou sua incrível forma como um corpo blindado dourado do tamanho de um humano, ao qual o jovem disse ao protagonista que essa era a habilidade mais forte de seu golem de rocha, e após abandonar o corpo enorme, ele não só conseguiu um corpo mais duro, mas também tinha uma velocidade maior, por isso deveria ter cuidado para não morrer.
O protagonista disse que inesperadamente não esperava que o jovem escondesse tal truque dele, ordenando que Shueyo primeiro testasse sua força e, após balançar em direção ao golem de pedra em uma troca de golpes com os punhos, recebeu um grande impacto, quebrando assim sua incrível defesa, deixando o jovem bastante surpreso, já que não esperava que seu golem de pedra perdesse em termos de força, ordenando-lhe que contra-atacasse imediatamente. Porém, Yeling percebeu que seu pet era mais forte, e por ter abandonado seu grande corpo não pesava nada, ordenando que Shueyo resolvesse a batalha contra o que quer que fosse. Depois de desviar do punho que o Homem da Pedra havia atirado nele, ele agarrou-o pela cabeça novamente, jogando-o para o alto. Porém, isso não terminaria como os competidores anteriores, já que ela também saltou para desferir um golpe quase fatal, acertando-o com força no peito do golem de pedra. Este havia caído do palco como se fosse um meteorito, ao que a multidão ficou bastante surpresa, já que aquilo não fazia sentido, e que era uma aniquilação total, dizendo que o protagonista era o verdadeiro número 1 da escola, isso porque antes ele era apenas um perdedor, dizendo que talvez este estivesse deliberadamente escondendo isso de você com sua própria força, e agora ele de repente explodiu dizendo que fazia sentido já que esse animal de estimação espiritual era tão lindo, e este podia lutar e ficar tão bem do palco. A senhorita Wolf disse que o filho do patriarca da família Lee não era nada mau. Porém, ele percebeu o protagonista e disse que provavelmente já havia alcançado o rank 1 e nível 10, referindo-se ao nível 10, acrescentando que era extremamente raro ter tanta força nessa idade, enquanto o senhor da cidade interrompeu e disse que aparentemente, a final daquele ano seria extremamente emocionante e com certeza valeria a pena para os representantes, anunciando assim que aquela luta havia chegado ao fim, e o vencedor era o protagonista. Inesperadamente, Yeling, após vencer, alcançou os 3 primeiros, recebendo assim como recompensa um ovo de animal de estimação espiritual voador desconhecido, dizendo que este estava deliberadamente procurando por um animal de estimação espiritual voador, e aqui já havia sido recompensado. Naquele momento ele descia do palco e pensava em como havia surgido a luta da senhorita Hu Xianer. Por outro lado, observando a luta da senhorita Hu, parecia que ela estava sendo deliberadamente empurrada para trás, dizendo ao seu dragão de pedra para ter muito cuidado. Porém, sua oponente pediu desculpas a eles, dizendo que aparentemente chegaria à final no que se tratava de Zheng Shengnan, ordenando que sua Águia da Tempestade ativasse suas habilidades, ativando assim vários redemoinhos no palco, subjugando completamente o oponente, o Dragão da Terra e a senhorita Hu. Enquanto o protagonista observava a cena, ele pensou que parecia que a força da senhorita Hu estava um pouco baixa, temendo assim que a senhorita Hu fosse perder, para o qual o Dragão da Terra havia soltado um rugido que o deixou preocupado e perguntou ela como ele estava. E inesperadamente ele foi deixado caído no ringue, anunciando assim que a senhorita Zheng Sheng havia vencido aquela rodada. Ao que a jovem ainda estava bastante surpreendida e chocada, o seu pai sussurrou-lhe que ela tinha perdido, enquanto isso a consolou e disse que era normal ganhar ou perder e que de um momento para o outro isso poderia mudar a situação, dizendo assim que isso lhe fez muito bem já que finalmente estava entre os 3 primeiros da classificação. Então, enquanto estava saindo, trocou olhares com o protagonista pensando que não deveria se preocupar com nada, já que estava na final e a vingaria. Ao que a última partida foi finalmente anunciada, dizendo que havia mais uma boa notícia, já que o primeiro colocado daquela rodada de avaliação receberia uma recompensa separada do prefeito da cidade, ao que a multidão ficou inesperadamente bastante surpresa. Eles não sabiam que havia uma recompensa do senhor da cidade, dizendo que por isso não haviam descoberto essa recompensa em primeiro lugar. Porém, outro disse que talvez isso fosse algo a mais, já que estavam assistindo às lutas incríveis que o protagonista estava fazendo, enquanto este, por outro lado, disse que qualquer que fosse a recompensa, ele iria conseguir o que naquele momento a senhorita Zhang Sheng convocou seu animal. Yeling também convocou seu animal de estimação espiritual, finalmente iniciando a final da segunda etapa do exame. Porém, o protagonista, após ver seu animal de estimação espiritual, ficou bastante surpreso, pois era um rei águia tempestuosa. Este era outro animal de estimação espiritual e era muito mais resistente do que o pássaro verde anterior, pensando que, por não ter notado,
seu animal de estimação espiritual antes. Ele havia evoluído repentinamente enquanto seu oponente lhe dizia para atacar impiedosamente. Ele ativou sua habilidade de furacão novamente, lidando assim com a energia do furacão. Porém, o protagonista reagiu rapidamente e ativou seu escudo espiritual. Ao que seu oponente ficou surpreso, já que este se revelou um escudo espiritual de nível 2, pensando que ele deveria terminar aquela luta muito rapidamente. Caso contrário, seria problemático contar ao seu oponente, para ativar a bomba sônica do espírito do vento, enquanto os representantes disseram que, na verdade, seu animal de estimação espiritual havia evoluído na fase final do exame, dizendo que a final deste ano foi muito mais emocionante que as anteriores do que se disse, que aparentemente aquele falcão ventoso iria vencer. Porém, o representante da Academia Tigre Branco disse que não era necessariamente assim, já que a senhorita Zhang estava muito impaciente, ao que o protagonista naquele momento ordenou que Shueyo, que dependia dela, lançasse alguns golpes assim com sua garra acertando a bomba eólica causou uma explosão, deixando o palco com uma fumaça muito espessa, à medida que se dissipou na multidão. Ela ficou surpresa e a senhorita Zhang não sabia como isso poderia acontecer, dizendo que ela infelizmente se esquivou da bomba sônica e evitou o ataque da Águia da Tempestade e a atacou diretamente ao que não teve escolha a não ser se render ao que o senhor da cidade disse que isso era incrivelmente maravilhoso, já que ele evitou o animal de estimação poderoso e atacou diretamente o oponente dizendo que isso era realmente inteligente. Enquanto a senhorita Huoling dizia que ninguém imaginava que a final seria decidida tão cedo, e dizendo que ficaria com o protagonista ainda estudante, enquanto outra respondeu e disse que não poderia. Dizendo aquilo ao qual naquele momento o outro saiu e disse que o protagonista também era indispensável para eles, dando o anúncio de que a batalha havia terminado e que a segunda etapa do exame havia terminado completamente, e que o segundo lugar no exame era de Zhang Shengnan, e o primeiro lugar era do nosso protagonista Yeling, gritando assim à multidão, enquanto o outro disse que eles não perdiam há muitos anos. Mas alguém que conseguia superar os filhos de famílias grandes era simplesmente incrível. Enquanto os rapazes ainda conversavam, todos eles, a senhorita Ru se viu se aproximando do protagonista, parabenizando-a por ter conseguido o primeiro lugar, ao que ele disse que isso também era muito bom, perguntando qual universidade ele escolheria. Porém, ele não respondeu e disse-lhe qual universidade ela escolheria, e inesperadamente o senhor da cidade os interrompeu dizendo que a avaliação da academia em julho daquele ano havia terminado com parabéns a Yeling, que havia obtido o primeiro lugar na avaliação, enquanto seu amigo Chen Zi e o professor se aproximaram dele dizendo que ele estava bem, que havia conquistado a honra de sua classe e até de toda a academia Tian. Ao que seu amigo também o elogiou dizendo que aquilo tinha sido incrível demais. Embora ele humildemente tenha dito que trabalharia bastante, naquele momento o sistema saltou e lhe concedeu a recompensa por ter ficado em primeiro lugar na avaliação. A habilidade de renascimento, para a qual esta era uma habilidade inata e pode ser concedida a qualquer animal de estimação espiritual do hospedeiro, dizendo que quando estivesse prestes a morrer, ele poderia automaticamente usar esse talento para renascer. E após o renascimento, toda a força do animal de estimação espiritual poderia ser restaurada, e esse renascimento precisava consumir o valor de experiência do nível atual e não poderia ser ativado se o valor de experiência fosse 0 e o tempo de espera fosse de apenas 1 mês. Então, depois de ter alcançado a habilidade, ele disse que era simplesmente impressionante. Mas isso não parecia certo para a senhorita Shueyo naquele momento. Seu amigo deu um tapinha nas costas dele, mandando-o olhar rapidamente os anúncios do senhor da cidade, dizendo que o telão mostraria todos os alunos que haviam sido escolhidos pelas 4 melhores academias espirituais, dizendo assim que os alunos selecionados poderiam escolher a universidade que queriam ingressar através da interface que aparecia na frente deles. E inesperadamente o protagonista foi escolhido para todas as academias, deixando a multidão bastante surpresa, já que a primeira opção das 4 universidades era o protagonista. A Academia Crimson Phoenix nunca admitiu estudantes do sexo masculino, e inesperadamente este também foi selecionado dizendo que este era um momento realmente emocionante, já que era a primeira vez que recrutavam meninos, enquanto o outro lhe dizia para não sonhar tanto, já que o prota era apenas um caso especial, dizendo que se assim fosse, se a situação surgisse no futuro, seria simplesmente uma incógnita. Por outro lado, enquanto todos começavam a selecionar a universidade que queriam ingressar,
O protagonista estava bastante indeciso, pois não sabia em qual das 4 academias ingressar, e inesperadamente foi interrompido pelo representante da Academia Dragão Verde, dizendo que se ele viesse até ele, poderia prometer-lhe que os recursos para ele seriam 5% maiores do que os estudantes normais, e ao mesmo tempo ele também poderia dar-lhe a oportunidade de entrar no Reino Secreto 3 vezes por ano, surpreendendo assim todos os outros estudantes, dizendo que se você pudesse entrar no Reino Secreto 3 vezes, você poderia conseguir um equipamento muito bom, e que se as condições da Academia Dragão Verde fossem assim, elas seriam realmente boas. Enquanto o Sr. Baitong diz ao protagonista para não se apressar na escolha, dizendo que se ele fosse para a Academia Tigre Branco, lhe dariam 8% mais recursos do que os alunos comuns, e 5 oportunidades de entrar no Reino Secreto por ano, e que essa condição poderia durar até ele se formar na academia. Enquanto o outro cara disse a ele que isso estava um pouco fora da moralidade das academias, enquanto a senhorita Hu Ling também se juntou à competição, dizendo que sua academia lhe daria 10% a mais de recursos e até lhe daria 5 chances de entrar no Reino Secreto também. Acrescentando também que sua colega Hu Xianer estava naquela universidade, e que normalmente eles continuariam sendo colegas quando ele chegasse lá. Embora surpresa, ela perguntou por que você mencionou a senhorita Hu Xianer, e ficou um pouco envergonhada. Também perguntei por que ele mencionou isso. No entanto, o representante da Academia Crimson Phoenix disse que os recursos de sua academia poderiam ser aumentados em 15%, e ao mesmo tempo o número de vezes que ele poderia entrar no Reino Secreto seria 1 vez por mês. Acrescentando assim, a única coisa mais importante é que ele foi o primeiro e único aluno do sexo masculino da Academia Crimson Phoenix desde a sua criação, esclarecendo que isso não recrutaria mais ninguém que fosse homem. Enquanto outros participantes disseram que isso era muito legal, já que só haveria um menino na escola inteira, outros ficaram mais surpresos que esse menino pudesse entrar 12 vezes por ano, e que a Academia Crimson Phoenix tivesse feito um grande investimento nisso. Ao que ficou bastante surpreso que se pudesse entrar no Reino Secreto 12 vezes por ano, melhoraria muito com a incrível experiência e quantidade de recursos que obteria, tomando uma decisão. Assim ele entrará nesta academia, sendo totalmente invejado no bom sentido por todos os participantes, dizendo que também gostariam de ser como ele. Ao que seu amigo se aproximou dele e disse que ele havia se tornado o primeiro estudante do sexo masculino a entrar na Academia Crimson Phoenix, dizendo que tinha muita inveja dele. Ao que devo esclarecer que ele cuidaria do velho amigo e ingressaria em uma academia que também foi aceita por ele. Porém, obteve benefício próprio e algum tempo depois foi parabenizado ao dizer à senhora Hong que havia feito a escolha certa, acrescentando que isso lhe daria um dia para se preparar e o dirigível da academia estaria esperando por ele no leste da cidade amanhã à noite. Agradecido, ele pediu que cuidasse dele no futuro enquanto ele se despedia. Chen Zi disse a ele para não se preocupar tanto, que ele não se arrependeria quando fosse para a Academia Crimson Phoenix. Nesse momento, o seu professor interrompeu-o e disse-lhe que o senhor da cidade queria vê-lo no seu escritório, ao que algum tempo depois, no escritório da Academia Tianyu, o senhor da cidade o parabenizou por ter ficado em primeiro lugar, dizendo que este realmente não o decepcionou, ao que ele acrescentou sutilmente que sua recompensa seria de 300 mil pontos federais, e que havia também um material evolutivo de alto nível. Enquanto ele lhe dizia isso, ele continuaria trabalhando duro para não decepcionar tanto a academia. Naquela época, o material evolutivo de alto nível que lhe haviam concedido era o Osso da Imortalidade, dizendo que este era o melhor e mais poderoso material de um demônio morto-vivo, acrescentando que este ainda não precisava disso, mas no futuro, para evoluir a senhorita Shueyu para sua forma definitiva, ela definitivamente precisaria disso, enquanto Yeling recusava dizendo que não poderia aceitar porque era muito caro. O prefeito da cidade disse-lhe que isso não era grande coisa, pois embora o material fosse de primeira qualidade, era inútil guardá-lo e que poderia ser útil no futuro para jovens como ele, dizendo assim que um dia desempenharia um papel tão importante e conquistaria a glória para a Academia Tianyu, dizendo que por causa disso, ele normalmente mostraria seu apoio para que isso continuasse sendo o melhor, acrescentando que como ele tinha acabado de passar no exame, ele deveria estar muito exausto, então seria melhor que ele fosse para casa e descansasse um pouco.
Mais tarde, a assistente disse ao senhor da cidade que aquele osso imortal era o melhor material, que sempre valorizou e que simplesmente lhe deu. Enquanto o prefeito da cidade lhe disse que normalmente o apoiaria, pois este jovem teria um futuro promissor. Se você quiser ver a próxima parte deste vídeo, por favor me avise curtindo este vídeo e se inscrevendo no meu canal.